Olá, vamos a mais uma aula de Fundamentos de Matemática e nesta aula eu vou falar sobre o máximo divisor comum, mais conhecido como o MDC. Não vamos confundir com MMC, que nós vimos nas aulas anteriores, que é mínimo múltiplo comum. Aqui a gente está falando em divisor comum. Uma ideia parecida, inclusive, né? Mas quando você vai calcular o MDC entre dois valores, vamos chamar aqui dois valores genéricos, A e B, pode ser... você pode considerar mais do que dois valores também. Esses valores A e B, eles são números naturais, ok? São números naturais. Podem ser inteiros? Também podem. É que na hora de calcular o MDC, pouco importa o sinal, tá ok? Você vai calcular sem considerar o sinal se, por exemplo, for inteiro negativo. Ok? Bom, o MDC ele também é um número natural, né? Um n pertencente ao conjunto dos números naturais, só que aqui a gente vai excluir o zero, n estrela. Por que não pode ser zero? Porque eu estou falando em máximo divisor comum, e zero não é divisor de ninguém. Ok? O 1 é divisor de todo mundo. Ele não pode ser MDC? Vamos ver, vamos analisar isso daí. Tá ok? Como que eu calculo o MDC? Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Calcular, por exemplo, o MDC de 60 e 54, ok? Então, como calcular esse MDC? Bom, eu tenho que determinar, então, uma forma, né, por um método que a gente costuma chamar de exaustivo, né? Eu vou elencar, eu vou enumerar todos os divisores dos dois valores. Então, tem aqui o conjunto D, né, de 60, isso significa divisores de 60, que é formado pelo 1, 1 divide todo mundo, né? Então eu tenho que pensar aqui nos valores, que se eu dividir o 60 por esses valores, por cada um desses valores, o resultado dessa divisão vai ser exato, resto zero. Então o 60 é o 1, o 3, o 60 é divisível por 3, o 4, né? 60 por 4 que dá 15, tá? Depois vem o 5, ele tem bastante divisores, o 6, agora o 7 não é, o 8 não é, o 9 também não, aí o 10 divide o 60. Depois do 10, o 12, o 15, né? E aí você continua. Depois o 20. Depois do 20, aí nós vamos para o 30. Chegou na metade do valor, não vai ter mais nenhum divisor a não ser o próprio número. Correto? Agora, os divisores de 54. Bom, os divisores são o 1, o 2 é um número par, né? O 3 também, 54 é divisível por 3. O 6. Bom, aí você tem o 7 não é, o 8 também não, o 10, aí nós vamos o 9, depois vai para o 18, o 27 já é a metade, né? Aí vai para o próprio 54. Então, eles têm aqui alguns divisores comuns, como o 1, o 2, né? O 3 também é. Depois você vem aqui para o 6. Bom, e assim continua. Não há mais nenhum divisor comum. Tá? Então, o máximo divisor comum, o maior deles, é o 6. Ok? Então, está respondida aqui a questão, né? O MDC de 60 e de 54 é 6. Tanto 60 como 54 são divisíveis por 6, também são por 3, por 2, por 1, tá? Mas o maior deles é o 6. Correto? Bom, esse método funcionou até que bem aqui, os números não são lá muito grandes, são só dois valores, mas de que maneira eu posso fazer isso um pouquinho mais rápido, né? Com um pouquinho mais de praticidade? Eu vou mostrar duas formas. A primeira delas, assim como a gente viu lá com o MMC, na aula, acho que foi a aula 9, né? A gente decompõe, então eu estou calculando aqui, né, o MDC de 60 e de 54. Vou mostrar para esses dois valores. A gente faz a decomposição isolada, né? Eu decomponho o 60 aqui, em fatores primos, então é divisível por 2, eu vou dividir por 2, vai dar 30, ainda é por 2, vai dar 15, não é mais por 2, mas é por 3, vai dar 5, e agora a divisibilidade aqui por 5
vai dar 1. Então eu posso escrever 60 na forma decomposta como 2 ao quadrado, que multiplica 3, que multiplica 5. Isso a gente fez lá também no MMC. Aí você vem aqui e decompõe o 54 também em fatores primos. Dá para dividir por 2? Então vamos lá, 2, que vai dar 27. 27 não é por 2, mas é por 3, que vai dar 9. Novamente por 3, que vai dar 3. E aqui por 3 de novo. E deu 1. Portanto, eu posso escrever 54 como sendo 2 que multiplica 3 ao cubo. Correto? Tá aí, né? 3 ao cubo, 27, vezes 2, 54. Então tá certo. No MMC, o que nós fazíamos? Pegávamos todos os termos, né, o 2, o 3 e o 5, e colocávamos com o maior expoente, quando havia nos dois. Por exemplo, 2 ao quadrado e 2 elevado a 1, considerava 2 ao quadrado. No MDC é diferente, eu tenho que pensar em divisores. Pela decomposição dos 60, você consegue perceber aqui que o 60 é divisível por 2, por 3, por 5, por 2 ao quadrado, que é 4, por 2 vezes 3, que é 6, por 2 vezes 5, que é 10, quer dizer, você vai combinando aqui os valores, você vai encontrando os divisores dos 60. Né? Mesma coisa aqui para os 54. Tá? Então, por exemplo, eu percebo aqui que o 60 é divisível por 2 e o 54 também. Ah, o 60 é divisível por 4 e o 54 não. Né? Porque aqui aparece 2 elevado a 1. O expoente aqui é 1. Então, eu posso, no meu cálculo do MDC, colocar o 2 como fator aqui. Ele é um fator comum. Então, os dois valores, tanto o 60 como o 54, são divisíveis por 2. Tá? Qual mais? O 3, olha, o 60 é divisível por 3, o 54 também. Só que o 54 é divisível por 27, 3 ao cubo. O 60 não, é só 3 elevado a 1. Então, você coloca o 3 aqui. Tá ok? Pronto, acabou. Ah, mas e o 5? O 5 não entra. Porque o 60 é divisível por 5, o 54 não. Quer dizer, o 5 é divisor do 60, mas não é divisor do 54. Aí você faz 2 vezes 3, que é igual a 6. Tá? Então, nesse processo, você decompõe separadamente. Aí você só vai considerar no cálculo aqueles fatores comuns, no caso aqui o 2 e o 3, que aparecem nas duas decomposições, e quando não, né, eles só vão estar quando aparecem nas duas. Se forem 3, considere, né, somente se aparecer nos 3, e com o menor dos expoentes. Antes de finalizar essa aula, eu vou resolver aí, aplicar esse método e o próximo numa situação em que você tem, por exemplo, 3 números para calcular o MDC. Tá ok? Então pegou só os fatores comuns com menor expoente. Bom, a outra forma, que é a forma da decomposição simultânea, vamos lá. Nós vamos decompor os 60 e os 54, forma semelhante ao que a gente fez, só que os dois de uma vez só. Tá? Então, mas aí é o MMC. Vamos ver. Né? Alguém aqui é divisível por 2, o primeiro dos números primos? Sim, os dois são, eu coloco aqui. Tá? Olha, os dois são divisíveis por 2. Vamos deixar aqui um asterisco, você pode marcar do jeito que quiser. Tá? Eu vou deixar anotado aqui para eu lembrar que esse fator, né, esse número primo 2, dividiu os dois valores aqui, tanto o 60, que deu 30, como o 54, que deu 27. Perfeito? Bom, alguém mais aqui é divisível por 2? Sim, o 30. Então vamos colocar o 2 novamente. Só que só o 30 é divisível por 2. Aí eu não coloco asterisco. 30 por 2 dá 15. 27 permanece 27. Ok, ninguém mais é divisível por 2. Vamos tentar o próximo, que é o 3. Agora os dois são divisíveis por 3. Então marca aqui o 3. 15 por 3 dá 5. 27 por 3 dá 9. Ainda tem alguém divisível por 3? Sim, tem o 9. Né? Então vai ficar 5 e 3. E ainda tem por 3, que é o próprio 3. Vai ficar 5 e 1. Eu não marquei asterisco nesses dois últimos 3, por quê? Porque cada um deles dividiu um único valor. Perfeito? Agora 5 e 1 dá para dividir por 5 aqui. Tá? O próprio 5 vai ficar 1
e 1. Também não coloco asterisco porque ele dividiu somente um dos valores. Eu nem precisaria ter chegado até o final. Bom, é legal, é bom você fazer isso para ter certeza de que não vai ter nenhum fator comum, né, nesse processo. Eu já consegui perceber antes, porque tinham poucos, mas, né, na dúvida vá até o final. Aí para você calcular o MDC, justamente você vai colocar somente aqueles fatores que estão marcados aqui com asterisco, que são o 2 e o 3. Portanto, o MDC é igual a 6. Tá, ok? É um método bem prático. Então, fazendo esse procedimento aqui, que eu acabei de fazer, você tanto calcula o MDC, pegando só aqueles fatores, né, que dividiram todos os valores, e se você multiplicar todos esses fatores primos aqui, você já viu ali na aula 9, que você obtém o MMC, o mínimo múltiplo comum. Ok? Para a gente fechar essa aula, eu vou trabalhar aqui um exemplo, né, com 3 valores um pouco maiores. Bom, nós temos aqui o MDC de 450, 2100 e 990. Fazendo a decomposição isolada, eu tenho aqui 450, é divisível por 2, aqui vai dar 225, que dividido, não dá mais por 2, mas dá por 3, dividido por 3 vai dar 75, que ainda dá para dividir por 3, 25, não dá mais por 3, aqui é por 5, e dá 5, 5 novamente e 1. Estou indo um pouco mais rápido, que eu já expliquei aí o procedimento. Então, 450 é o mesmo que 2, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 5 ao quadrado. Agora o 2100, você divide aqui por 2, dá para dividir por 2, tá? 2100 por 2 vai dar 1050, ainda dá para dividir por 2, vai dar 525, não é mais divisível por 2, tá? Mas é divisível por 3. Que vai dar 175. Não é mais aqui divisível por 3, mas é divisível por 5, que dá 35. 35 ainda é divisível por 5, vai dar 7, e 7 é um número primo, só é divisível por ele, por 1 e por ele próprio, tá? Então 7. Quer dizer então que 2100 é o mesmo que 2 ao quadrado, que multiplica 3, que multiplica 5 ao quadrado, que multiplica 7. Agora falta o 990. 990 é divisível por 2, que dá 495. Não é mais por 2, mas é divisível por 3, vai dar 165. 165 também é divisível por 3, 165 por 3 dá 5, 55. Tá? Não é mais divisível por 3, mas aqui a gente consegue dividir por 5, vai dar 11, 11 é um número primo, então aqui eu só vou conseguir dividir por 11, pronto, chegou no 1. Quer dizer então que 990 eu posso escrever como 2, que multiplica 3 ao quadrado, que multiplica 5, que multiplica 11. Ok? Então vamos agora selecionar e verificar quais são os valores comuns, ou os fatores, né? Perceba que o 2 aparece em todos. 2, 2 ao quadrado e 2. Eu tenho que pegar o de menor expoente, então é 2, 2 elevado a 1. O 3 também aparece em todos, né? 3 ao quadrado, 3 elevado a 1 e 3 ao quadrado de novo aqui. Tá? Então eu vou considerar o 3, 3 elevado a 1. O 5, eu tenho 5 ao quadrado, eu tenho 5 ao quadrado aqui também, e eu tenho 5 elevado a 1. Consideramos o 5 elevado a 1. E o 7? Não, o 7 só aparece aqui, não considere, e o 11 só aparece nesse outro também, não considere. Tá? Então o MDC vai sair dessa multiplicação, 2 vezes 3, 6, que multiplica por 5 vai dar 30. Esse é o máximo divisor comum. Agora, só para fechar aqui, né, na decomposição simultânea,
Está aí já o dispositivo. A gente começa fazendo a divisão tentando aqui por 2, dá para dividir por 2, e detalhe, ele divide todos os valores, então a gente marca aqui. Aí vai ficar aqui 225, aqui 1050 e aqui 495. Bom, alguém mais aqui é divisível por 2? Sim, o 1050, então eu divido por 2 de novo, mas é só o 1050, então você não marca ali o asterisco. Ok? Então permanece aqui 225, 1050 por 2 vai dar 525 e permanece 495. Ninguém mais é por 2. Vamos tentar por 3, né? Tem alguém divisível por 3? Sim, todos eles. Então, asterisco no 3. 225 por 3 dá 75. 525 por 3 dá 175. 495 por 3 dá 165. Bom, agora a gente vê se tem mais alguém divisível por 3. Sim, né? O 75 é divisível por 3 e 165 também. Mas eu não marco asterisco. Por quê? Porque 175 não é divisível por 3. Então 75 por 3 vai dar 25. 175 não dá, permanece. 165 dividido por 3 vai dar 55. Alguém mais aqui é divisível por 3? Não, agora por 5. Todos são. Então, asterisco no 5. Vai ficar 5. 175 dividido por 5 é 35. 55 dividido por 5 dá 11. Ainda tem, né, dois valores aqui divisíveis por 5, mas o 11 não é, então não coloca asterisco. Aqui fica 1, aqui fica 7 e aqui permanece 11. Não dá mais por 5, dá por 7, mas é só um deles que é divisível por 7, que é o próprio 7. E aqui permanece 11. E finalmente o 11, que também é número primo, chegamos a 1, 1 e 1. Pronto, está aqui, né? O MDC é exatamente o produto de 2 por 3 por 5, que vai dar 30, como a gente já havia calculado. Próxima aula eu vou mostrar aplicações do MDC, aplicações práticas do MDC. Ainda não vou mostrar no cálculo de frações, até a gente pode ver algum exercício ali, mas a gente vai trabalhar mais para frente, com mais detalhes, os cálculos fracionários, e aí nós vamos incluir o MDC e o MMC. Até a próxima aula.